Bom dia! Hoje são 7 de outubro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Há uma semana eu fiz um vídeo aqui acerca de um folheto das Testemunhas de Jeová. Eu comuniquei aqui que havia recebido um folheto na entrada aqui do prédio onde moro, em Brasília. 2 homens estavam ali e me entregaram um folheto das testemunhas. E eu agradeci e fiz aqui o vídeo, correto? Ontem, sábado, durante minha caminhada pela manhã, faço uma caminhada boa aqui em Brasília e passo por uma banca de jornais e revistas. E ontem pela manhã, passando por uma banca de jornais, eu comprei ali a revista Veja. E sobre a mesa lá do vendedor, havia este folheto aqui, por incrível que pareça. Este folheto. Mais um folheto das Testemunhas de Jeová. E aqui está, ó, com algumas passagens, algumas afirmações, correto? Aí eu pedi ao dono da banca se ele poderia me dar esse folheto aqui, este folheto, melhor dizendo. E ele me deu. E aqui estou eu, para mais uma vez mostrar que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A pergunta aqui no folheto das Testemunhas de Jeová, a pergunta é: o sofrimento vai acabar algum dia? Aqui está a pergunta. O sofrimento vai acabar algum dia? E aqui eles dizem que sim. Então vamos ver aqui mais uma vez o que é a ilusão religiosa, a fantasia religiosa, correto? Escute bem o que vou dizer. Qualquer livro religioso, qualquer folheto religioso, tudo se resume em mera fantasia, mera superstição. Não tem fundamentação alguma. Qualquer livro religioso, se você tem algum livro religioso aí com você em sua casa, não tem fundamentação alguma. Esse livro aí não resiste a uma análise lógica, crítica e até mesmo aqui em cima da Bíblia, correto? E é o que mostro aqui em muitos vídeos. Antes de começar aqui a entrar no quadro, quero mostrar aqui um livro do Milor Fernandes. Aqui está. Milor Fernandes Definitivo, a Bíblia do Caos. Aqui está. Muito bem. Este livro aqui, do Milor Fernandes, não é, apesar do título, né, a Bíblia do Caos, não é um livro sobre a Bíblia. Trata-se de uma coletânea, de uma reunião das melhores frases ditas pelo Milor Fernandes. Milor Fernandes era carioca, nasceu no Rio de Janeiro e morreu também lá no Rio de Janeiro. Ele foi escritor, poeta, dramaturgo, tradutor, jornalista e era um homem muito inteligente. Peguei esse livro do Milor Fernandes e escolhi uma frase que ele disse aí sobre a Bíblia e coloquei aqui no quadro para que vocês vejam, correto? Então vamos aqui a mais um estudo de um folheto religioso cheio de fantasias e repleto de erros, como sempre, correto? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem. A pergunta aí das Testemunhas de Jeová, nesse folheto, é:
o sofrimento vai acabar algum dia, né? Vamos chegar aqui. Nesse folheto das Testemunhas de Jeová está escrito que o Deus da Bíblia, o Deus odeia o sofrimento, correto? Isso aqui não é verdade, correto? Não é verdade. E a Bíblia mostra bem isso. Então você vê que folhetos sobre a Bíblia, livros religiosos sobre a Bíblia, estão repletos de erros, de inverdades, correto? Então o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, chamado por Jeová Deus, pelos Testemunhas de Jeová, esse Deus aí, ao contrário do que diz o folheto, Deus odeia o sofrimento, e não só o sofrimento de seu próprio povo, o povo hebreu, como também o sofrimento de outros povos daquela época. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum adora sofrimento, Deus algum causa sofrimento. O sofrimento aqui é do povo hebreu, da história deles. O povo hebreu cria deuses como qualquer povo, e aí criou o Deus hebreu e outros deuses também, que estão na Bíblia. Correto? Muito bem. Então vamos aqui ao Milor Fernandes, não é? Nasceu em 1923 e faleceu em 2012. Na página 49 do livro que aí está, ele escreve assim: se a Bíblia tivesse sido submetida aos críticos, todos teriam achado subliteratura sem pé nem cabeça. Veja aí a crítica do Milor Fernandes em relação à Bíblia cristã, composta pelo Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento. O Milor Fernandes diz aqui que se a Bíblia tivesse sido analisada pelos críticos, esses críticos achariam na Bíblia subliteratura, isto é, literatura inferior, sem pé nem cabeça, nesse sentido aí. Ele diz aqui que a Bíblia analisada pelos críticos é muito diferente daquela Bíblia vista pelos fiéis. Como são muitas igrejas, então o que acontece? Em cima da Bíblia, várias pessoas, homens e mulheres, construíram religiões em cima da Bíblia. Várias pessoas construíram religiões. É por isso que hoje nós temos inúmeras denominações, se tratando aí de cristianismo, não é? Inúmeras. Todas aí interpretando a Bíblia e todas errando, vendo a Bíblia como ali se fosse um manual que mostrasse rigorosamente a história propriamente dita, e não é assim. Muitas e muitas lendas na Bíblia, lendas ingênuas e muitos erros na Bíblia. Só que esses homens, essas mulheres, que interpretaram a Bíblia de modo diferente, e aí foram formando várias igrejas. E aí temos Testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus, não é? Os mormons também, não é isso? Pentecostais, não é isso? Presbiteriana, Igreja Presbiteriana, todas focadas na Bíblia, só que todas erradas, todas interpretando lendas bíblicas como se fossem verdades, e não são. Daí os erros gritantes, correto? E é o que vamos ver aqui em mais uma igreja, né? Em mais uma igreja que é dita aí como uma seita, né? Testemunhas de Jeová, criada nos Estados Unidos da América, essa ilusão aqui, e se espalhou pelo mundo, como as demais religiões, demais igrejas, correto? Então o Milor Fernandes está dizendo aqui que a Bíblia para os fiéis tem
tem uma certa importância para os fiéis, que a veem de forma deformada. Mas se colocar a Bíblia nas mãos de pessoas críticas, pessoas que não estão contaminadas pela crença religiosa, então essas pessoas críticas verão a Bíblia como ela realmente é, cheia de lendas, cheia de fantasias, sem pé e sem cabeça. E é a pura verdade o que o Milor Fernandes diz aqui, correto? E veremos mais um exemplo aqui, nesse folheto. Muito bem, vamos pegar agora o folheto das Testemunhas de Jeová. A pergunta está ali. O sofrimento vai acabar algum dia? Eis a pergunta. Você diria sim, não, talvez. A resposta rápida aí é: o sofrimento jamais vai acabar. O sofrimento não vai acabar por quê? Porque o sofrimento faz parte da natureza dos animais. Sejam os animais racional ou irracional, correto? O sofrimento nunca vai acabar. O homem sofre, como também os animais irracionais sofrem. O homem adoece, assim também os animais irracionais. A doença não é exclusiva do homem. Um cachorro também adoece, um boi também adoece, e assim por diante. Então o sofrimento nunca vai acabar, como também a alegria nunca vai acabar. A vida de um ser humano é composta por alegrias, tristezas, sofrimento e também não sofrimento. Então a resposta é: jamais o sofrimento vai acabar algum dia. Entendeu? Muito bem. Mas aí o folheto pergunta: o sofrimento vai acabar algum dia? Sim, não ou talvez? Aí o folheto traz a resposta dada pela Bíblia. E veja aqui a fantasia nessa resposta. Diz o folheto: o que a Bíblia diz? Aí vem aqui o que está em Apocalipse, lá no Novo Testamento, não é? O último livro, capítulo 21, versículos 13 e 4. Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Isso aqui se refere àquela fantasia do surgimento da Nova Jerusalém. Hoje você não aguenta uma Jerusalém, imagine a segunda Jerusalém. Isso aqui foi atribuído ao João, ao apóstolo ou ao discípulo João. Foi atribuído isso aqui ao João, correto? Muito bem, isso aqui é apenas a ilusão dos cristãos daquela época. E isso aqui não era para hoje, era para o tempo deles. Eles viviam, obviamente, o povo judeu, porque isso aqui é dentro de uma sociedade judaica. O cristianismo se formou dentro de uma sociedade judaica. Então o povo hebreu, o povo judeu aqui, sofria muito, principalmente naquela época. E eles tinham uma esperança de que a vida iria melhorar para eles. Daí esses sonhos aqui, que nunca se realizaram, correto? Mas isso aqui era para o tempo deles. Aí eles diziam que Deus enxugará nosso sofrimento, não é? Eles viviam sempre sob pressão de outros povos, dominação. Então esse sofrimento, eles queriam uma vida diferente. Eles sofriam muito com essas perseguições, não é? Na época. Então isso aqui é um sonho deles, de que aquelas perseguições, aquele sofrimento, em algum dia iria acabar. E eles morreram aí, sofrendo como sempre. Isso aqui não é para o futuro de hoje, como insinuam
os líderes religiosos, livros religiosos. Isso aqui é para o tempo deles, para a época deles de sofrimento. O que está em Apocalipse, nada tem a ver com o que iria ocorrer 4 anos depois, 100 anos depois. Era para o aqui e agora. Então, veja bem, sofrimento nunca vai acabar na vida do ser humano. Doenças, desastres, acidentes, isso nunca vai acabar, porque faz parte da vida, da vida racional ou irracional. Por exemplo, quando um homem é atropelado, o atropelamento não é uma coisa exclusiva do homem. Um homem é atropelado e morre. Cães também são atropelados e morrem, não é? Jumentos são atropelados e morrem. O homem sofre de várias doenças, os animais irracionais também. Então, doenças, sofrimento não são coisas exclusivas do homem, mas também dos animais irracionais, correto? Muito bem. Feito isso aí, na outra página do folheto, está escrito isso aqui. Podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? Tudo isso aqui está no folheto. Eu apenas coloquei aqui em forma de chave, para que você entenda. Então a pergunta, podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? Aí o folheto responde, sim, sim. Aí dá 2 provas. Por que podemos acreditar no que a Bíblia diz? Aí vem a primeira resposta. Porque Deus odeia o sofrimento e a injustiça. E segundo, porque Deus se preocupa com cada um de nós. Se você olhar isso aqui direitinho e for para a Bíblia, que é o livro aqui indicado pelo próprio folheto das Testemunhas de Jeová, você verá que isso aqui é pura fantasia e é uma mentira descarada. Porque livro religioso, como eu sempre digo, não se sustenta. Não se sustenta. É um manancial de mentiras que não tem apoio na própria Bíblia. Então o folheto das Testemunhas de Jeová está dizendo que podemos, sim, acreditar na Bíblia por 2 razões. Porque Deus odeia o sofrimento e a injustiça e porque Deus se preocupa com cada um de nós. Na verdade, pegando a Bíblia, você vai ver que Deus não odeia o sofrimento e não odeia a injustiça, como está aqui no folheto das Testemunhas de Jeová. Como também Deus algum se preocupa com cada um de nós. E veremos isso aqui nas passagens bíblicas, correto? E vamos para cá. No folheto aí das Testemunhas de Jeová, temos aqui mais 2 afirmações. A primeira e a segunda. Vejamos. Pense em como Jeová Deus se sentia quando seu povo era maltratado nos tempos bíblicos. Correto? Isso aqui é mais uma afirmação que vamos estudar daqui a pouco, com passagens bíblicas. Então aqui diz que o Jeová Deus, que é a denominação dada pelas Testemunhas de Jeová, Jeová Deus se sentia quando o seu povo era maltratado nos tempos bíblicos. Diz aqui que Deus sofreu muito quando o povo dele, o povo hebreu, que criou o Deus hebreu, era maltratado nos tempos bíblicos. Aqui existe uma verdade. Qual é a verdade aqui? Que realmente o povo hebreu, em toda a Bíblia, ele é maltratado lá naquela época. Ele é maltratado realmente naquela época. Pois bem, esses maus tratos aqui, impostos ao povo hebreu, são a prova de que não havia proteção divina de um ser forte, invisível,
em relação a esse povo aqui. O povo hebreu sofreu muito em toda a sua história. Se pega a Bíblia, sofreu muito o povo hebreu, não é? Depois aí o povo judeu, os descendentes, sofreram muito, não é? No tempo antigo. E esse sofrimento deles aqui é a prova de que entidade espiritual forte teve força para evitar o sofrimento desse povo. Ao contrário, eles sofreram muito, como também outros povos da época. Porque Deus algum existe e Deus algum tem força para evitar maus tratos diante de seu povo. Correto? Muito bem. Veremos isso aqui em passagens bíblicas. E a outra parte aqui, e ainda outras mais ainda, vou mostrar. E a outra parte é essa aqui também, a afirmação que está no folheto. E Deus fica indignado quando alguém prejudica outros. Por exemplo, a Bíblia diz que ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 17. Aqui está dito que o Deus da Bíblia fica indignado quando alguém prejudica outros. Quando alguém derrama sangue inocente de outros. Por favor, não ria. Não ria. Eu sei que é difícil segurar o riso. Não ria porque você vai atrapalhar aqui a minha gravação. Correto? Então, repito, está dizendo aqui o folheto das Testemunhas de Jeová que o Deus da Bíblia, das narrativas bíblicas, odeia quem derrama sangue inocente. Isso aqui, gente, é uma brincadeira. É uma brincadeira que não condiz com a realidade que está na Bíblia. Viu aí o que é o livro religioso, o que é o folheto religioso, só levam as pessoas ao mundo do erro, da fantasia? Muito bem, então vamos agora ao próximo quadro, que vou mostrar aqui, fazer umas anotações com passagens bíblicas, mostrando que o que está aqui no folheto das Testemunhas de Jeová não condizem com o que está na Bíblia, correto? Eles deturpam a Bíblia. Só mesmo um fiel, religioso, cristão, para acreditar no que está aqui. E o que as Testemunhas de Jeová dizem aqui são as mesmas coisas que dizem também líderes evangélicos de várias denominações e padres também. Só que tudo isso são mentiras. Mentiras que facilmente a gente mostra analisando a própria Bíblia. E é o que vou fazer aqui agora. Vejamos o segundo quadro. Muito bem. Mantive aqui, não é? Os textos aí do folheto, correto? Peguemos aqui dois exemplos bíblicos, dois exemplos que contradizem o que está aqui no folheto das Testemunhas de Jeová, dizendo que Deus odeia o sofrimento e a injustiça. E aqui estão dois exemplos bíblicos mostrando que isso aqui não é verdade, que o Deus hebreu odiava o sofrimento e a injustiça. Isso dentro da narrativa lendária da Bíblia. Muito bem, vou mostrar aqui para vocês verem aí a escravidão do povo hebreu no Egito. Isso aí não é história, gente. Isso aqui é lenda. O povo hebreu nunca esteve como escravo em massa no Egito. Mas vamos acompanhar aqui a narrativa bíblica. Vamos analisar só a lenda que está na Bíblia e que derruba a afirmação aqui das Testemunhas de Jeová, dizendo que Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Não! E aqui está a Bíblia mostrando. Vamos aqui à narrativa bíblica. Diz assim. Isso aqui é sobre o sofrimento do povo hebreu lá no Egito, né, como escravo. Muito bem.
Em Êxodo capítulo 12, versículo 40, temos aí: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Isto é, vamos colocar aqui, tirar aquela parte do José, né, em que os hebreus tinham aí regalias no Egito, na lenda bíblica. Então vamos pegar aqui 4 séculos de sofrimento, gente. 4 séculos de sofrimento do povo hebreu no Egito. Então você vê, se Deus aqui odiasse o sofrimento e a injustiça, ele jamais, é óbvio, não ria, por favor. Repito, se Deus odiasse realmente o sofrimento e a injustiça, como diz aqui o folheto das Testemunhas de Jeová, então ele, Deus, não teria permitido que seu povo, o povo hebreu, ficasse sob escravidão egípcia durante 4 séculos de sofrimento. Deus não permitiria que seu povo, o povo hebreu, sofresse nas mãos dos faraós egípcios durante 4 séculos, 400 anos aqui de sofrimento do próprio povo hebreu. E Deus não levantou um dedo para tirar esse sofrimento desse povo. Então você vê aqui que escravidão é uma coisa horrível, escravizar seres humanos. E os hebreus também escravizavam. Muito bem, então você vê que essa afirmação aqui, no folheto das Testemunhas de Jeová, não condiz, essa afirmação não condiz com a narrativa bíblica. Por quê? Porque Deus permitiu que seu povo sofresse durante 400 anos de sofrimento, morrendo aqui sob escravidão egípcia. Então Deus, se odiasse o sofrimento e se odiasse a injustiça, não teria permitido que o povo hebreu ficasse sequer um dia como escravo no Egito. Entendeu, gente? É simples assim. Como livros religiosos, folhetos religiosos, deturpam a Bíblia e levam os leitores ao erro. Outro exemplo aqui de que Deus odeia o sofrimento e a injustiça está em Atos, capítulo 13, versículo 18, referindo-se à saída do povo hebreu aqui do Egito, entendeu? Referindo-se ao Êxodo. Leia lá. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Veja aí, mais sofrimento para o povo hebreu, o povo que criou o Deus hebreu. Então você vê aqui que o povo hebreu, na lenda bíblica, saiu da escravidão no Egito, onde sofreu durante 400 anos, e foi caminhando lá em direção a Canaã. E aqui, mais 40 anos de sofrimento no deserto. Então você vê aqui que o povo hebreu saiu da escravidão egípcia, caminhando em direção a Canaã, e no deserto sofreram mais 40 anos, gente. Naquele tempo, as pessoas morriam com 30 anos, com 45 anos de idade, pelo sofrimento, né? Pelos maus tratos. Então, o povo aqui, quantas gerações não morreram no Egito aí, ou do povo hebreu, quantas gerações não morreram, né? Não pereceram com sofrimento, sem água, sem comida, no deserto. Então você vê aqui o povo hebreu sofrendo mais 40 anos no deserto, com ausência de comida, ausência de água, etc., com muita dificuldade. Tanto é que no deserto, muitos hebreus sentiam saudades do Egito, porque aqui a vida, apesar da escravidão, era melhor que aí a vida deles no deserto, correto? Então você vê aqui facilmente, com apenas 2 exemplos bíblicos iniciais, que esse negócio de dizer
que o Deus hebreu da Bíblia odeia o sofrimento e a injustiça, aqui está a Bíblia negando que Deus aqui não levantou a mão para tirar o povo hebreu da escravidão egípcia. Demoraram aqui 4 séculos de sofrimento. E aqui no deserto, durante a caminhada do povo hebreu, mais sofrimento aqui durante 40 anos. O povo sofrendo no deserto, com escassez de comida e de água. Um sofrimento aqui realmente muito forte. Então você vê que Deus odeia o sofrimento e a injustiça, não se adequa ao que está na Bíblia, nas narrativas lendárias bíblicas. Entendeu? É assim que se mostra a verdade. Que Deus algum só salva alguém, que Deus algum odeia o sofrimento, que Deus algum se preocupa com as pessoas. Não! Aqui morreram muitos hebreus no deserto ao longo de 40 anos e ninguém se preocupou com eles. Aqui, na lenda bíblica, aqui os hebreus ficaram sob a escravidão egípcia durante 400 anos e aqui ninguém estendeu a mão para ajudar esse povo, o povo hebreu. Entendeu aí? Como Deus algum existe e Deus algum evita o sofrimento. Tanto é que o povo hebreu sofreu aqui e sofreu também aqui e continuou sofrendo ao longo da narrativa bíblica. Vamos agora a mais 2 exemplos. Muito bem, gente, muito bem. Vamos aqui a mais uma passagem bíblica que nega a afirmação que está no folheto das Testemunhas de Jeová e em livros religiosos cristãos, evangélicos, protestantes e católicos. Eles dizem que Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Mais uma vez, estou mostrando aqui que eles deturpam o texto bíblico. Deus algum existe e Deus algum odeia sofrimento e injustiça. E aqui mais um exemplo bíblico. A Bíblia prova isso aqui. Muito bem, vamos aqui tratar de mais uma lenda bíblica. O livro de Jó, o sofrimento de Jó. Nunca houve Jó, nunca houve a família de Jó. Isso aqui, o livro de Jó, é um livro em que quem escreveu isso aqui, o hebreu que escreveu isso aqui, ele queria apenas passar a mensagem de que, mesmo apesar de sofrimento, a pessoa não pode blasfemar contra o Deus hebreu. É essa a intenção do escriba aqui. Só que ele, nessa história criada por ele, ingênua, como dizia o Milor Fernandes, sem pé e sem cabeça, porque é uma coisa criada por uma pessoa bastante ingênua. Então, vamos ver aqui essa ingenuidade. Correto? É simples. Muito bem. Então, o folheto das Testemunhas de Jeová dizem que Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Ora, quem causa o sofrimento de Jó, quem causa a injustiça sofrida pelo pobre Jó, é justamente o Deus hebreu. Ele e o Satanás, na lenda bíblica. O que acontece aqui no sofrimento de Jó, coitado? O Jó, na lenda bíblica, ele era temente a Deus. Ele era um hebreu que orava a Deus direto. Ele e a família dele completa. Ele tinha esposa, ele tinha filhos e era, na lenda bíblica, muito rico. E o Jó adorava o Deus hebreu. E o Deus hebreu resolveu num dia se encontrar com o Satanás, na lenda bíblica, e os dois fizeram a maior maldade com o pobre Jó e a família de Jó. Entendeu? Isso é a Bíblia, gente, que líderes religiosos escondem de vocês. Entendeu? Então, muito bem. Então, o que aconteceu aqui? Certo dia,
Deus e o Satanás se encontram. E o Satanás diz a Deus que o Jó não blasfema contra ele, Deus, porque o Jó é uma pessoa feliz. O Jó tem uma esposa maravilhosa, o Jó tem 10 filhos, o Jó tem muitas ovelhas, muitos camelos, muitas juntas de bois e jumentas, etc. Então o Satanás diz a Deus que o Jó só não blasfema contra ele porque tem uma vida maravilhosa. Entendeu? E aí o que é que Deus fez? Deus acabou de ouvir o Satanás e Deus fez uma grande maldade. Ele disse ao Satanás que o capeta poderia tirar tudo isso de Jó. Que mesmo assim Jó não blasfemaria contra ele, Deus. Deus aqui, na lenda ingênua da Bíblia, Deus mais uma vez, ele perde a onisciência dele. Ele não tem certeza, ele não sabe se o Jó, perdendo tudo que tem, vai blasfemar contra ele. Deus não sabe, perdeu aqui a onisciência. E aí ele diz ao capeta para tirar tudo isso de Jó, porque ele vai esperar que Jó não blasfeme contra ele, correto? Muito bem. Feito isso, Deus autorizou o sofrimento de Jó. Foi Deus que causou o sofrimento de Jó, e não o capeta, o Satanás. Deus permitiu que o Satanás tirasse tudo aquilo que Jó tinha. Entendeu? Deus é que deu a permissão para o sofrimento de Jó. E aqui o folheto das Testemunhas de Jeová, dizem que Deus odeia o sofrimento e a injustiça. E olha aqui, Deus autorizando o sofrimento de Jó e a injustiça contra o Jó, que sempre foi fiel a ele. Pobre Jó, sempre orava para Deus e Deus fez essa desgraça com ele. Coitado do Jó. Correto? Muito bem. Então vamos aqui. O Satanás foi e aí fez com que o Jó sofresse tudo que está aqui. Correto? Então vamos lá. Apareceu um povo, e aí esse povo levou 7.000 ovelhas de Jó. Levaram as ovelhas de Jó. Jó perdeu 7.000 ovelhas. Certo? Nessa trama dele, do Deus hebreu, com o Satanás. Quem se lascou aqui foi o pobre Jó. Jó perdeu 7.000 ovelhas. Jó perdeu 13.000 camelos, coitado. Perdeu 500 juntas de bois. Perdeu 500 jumentos. Perdeu os escravos que tinha, porque os hebreus também escravizavam seres humanos. E o Jó perdeu todos os seus escravos. E pior ainda, o Jó perdeu os únicos filhos que o casal tinha. Ele perdeu 10 filhos, gente. Que sofrimento esse homem. Tudo isso por mero capricho do Deus hebreu e o Satanás. E vem o folheto das Testemunhas de Jeová afirmando que Deus odeia o sofrimento e que Deus odeia a injustiça. Olha aqui, o sofrimento e a injustiça sobre o pobre Jó, que não merecia isso. Muito bem. Além disso, tumores malignos, câncer, apareceram aí no corpo do pobre Jó. E mesmo assim, ele não blasfemou contra o Deus hebreu. Correto? Aí Deus ficou feliz, porque o Jó não blasfemou contra ele. Deus não sabia se Jó iria blasfemar ou não. Entendeu? Em toda a narrativa bíblica, o Deus hebreu, ele perde sua onisciência. Sempre assim. Certinho? Muito bem. Então você vê aqui o Jó numa situação terrível, não é? O Jó
numa situação terrível. Era um homem muito rico, obediente a Deus, temente a Deus, e levou essa punição aqui por mero capricho de Deus e do Satanás. Muito bem, então diz a lenda que o Jó, no final, por não ter blasfemado contra Deus, por favor, não ria, não ria. Isso aqui é coisa séria. Fica rindo aí, atrapalha aqui, cara. Muito bem. Então diz a lenda que o Jó, por não ter blasfemado contra Deus, ele recebeu o que está aqui, gente, menos os tumores malignos, claro, ele recebeu o que está aqui em dobro, por ele não ter blasfemado contra Deus. Deus aqui ficou muito feliz porque o Jó não blasfemou contra ele. Aí Deus disse, então eu vou dar em dobro tudo que Jó tinha, correto? Então vamos tirar aqui tumores, não é? Ficam isso aqui, ó. Ficam o que está aí, correto? Muito bem. Então vamos agora a Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Viu aí? Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor, aqui o Deus hebreu, não é? E o Senhor deu-lhe, veja aqui, ó. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Correto? Aí está. Então Deus ficou muito feliz, apesar, depois das desgraças que ele autorizou na vida de Jó, Deus ficou muito feliz porque Jó não blasfemou contra ele. Só que o Jó estava arrasado, coitado. Perdeu tudo que tinha e com maior ainda tristeza, perdeu 10 filhos, cara. É muito sofrimento. Imagine um pai perder um filho. Já é uma dor, não é? Imagine uma mãe, coitada, perder um filho. Que dor. Imagine 2, 5, 10. Entendeu? Muito bem. Então veja aqui a maldade da lenda. Muito bem. E aí Deus resolveu dar em dobro tudo aquilo que o Jó havia perdido. Certo? Muito bem. Agora veja uma coisa aqui. Em Jó 42, versículos 12 e 13. Diz assim: porque veio a ter, ou seja, o Deus aí dando em dobro, hein? Porque veio a ter, isto é, o Jó, depois de tudo isso, depois de todo esse sofrimento contra ele, de toda essa injustiça contra ele, o Jó veio a ter em dobro aquilo que tinha aqui. Aí vem 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E diz o versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, correto? Antes de analisar isso aqui, existe um erro aqui no versículo 13, dizendo, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Há um erro aqui. Há um erro aqui, e eu espero que você aí fazer um teste com você, para você descobrir qual é o erro que está aqui no versículo 13 de Jó, capítulo 42. Eu vou dar a você 30 segundos para você descobrir o que é que está errado aqui no versículo 13, correto? Aí depois eu explico. Muito bem, agora 30 segundos para você aí responder. Onde está o erro no versículo 13? Correto? Agora, já! Pronto, 30 segundos. Você descobriu
o erro que está aqui no versículo 13? Muito bem. Então vamos aqui mostrar o erro, correto? Muito bem. Está dito aqui, gente, em Jó 42, 10, que o Deus hebreu deu em dobro, 2, em dobro, tudo aquilo que Jó possuíra antes, correto? E aqui em Jó 42, versículos 12 e 13, está aí o dobro do que está aqui, correto? Não é isso? Então vamos lá. Porque veio a ter, isto é, o Jó, veio a ter 14 mil ovelhas, ó. Olha aqui, 14. Aqui não são 7 mil ovelhas? Não são 7 mil ovelhas? Então o dobro de 7, o que é? 7, 2 vezes 7, 14. Então aqui está certo, não é isso? Muito bem. 14 mil ovelhas, correto? Muito bem. 6 mil camelos, ó. Pegamos aqui, vamos pegar os 6. Não é isso? Não é isso? 6 mil camelos, ó. 3 mil camelos. O dobro, 2 vezes 3, 6. Correto, não tá? Tá correto. Aqui era 3 mil, agora tem 6. É o dobro. Muito bem. Camelo também está certo, correto? Vamos agora. 1000, olha aqui, ó. 1000 juntas de bois. O Jó tinha 500, não é isso? 500 juntas de bois. 500 vezes 2, 1000, não é? Então aqui está certo. 1000, muito bem. Vamos aos jumentos. 1000 jumentas. Aqui, ó, 1000 também, não é? 1000 aqui. Por quê? Porque ele tinha 500 jumentos, não é? Agora ele tem 1000 jumentos, correto? Muito bem? Certinho, não é? 2 vezes 5, 10. 1000. Muito bem. Agora vem o erro, correto? Que está aqui, ó, no versículo 13. Quantos filhos o Jó tinha? 7, não é isso? E quantas filhas? 3 filhas, não é? E o dobro disso aqui, quanto é que é? 2 vezes 7. Seria aqui o quê? 14 filhos. E não 7 como está aqui, ó. O erro está aqui, ó. O Jó tinha 7 filhos. E recebeu o dobro, 2 vezes 7. 14 filhos. Seria aqui o certo. Correto? E filhas, ele tinha 3 filhas, não tinha? E o dobro, 2 vezes 3, 6. Aqui seria 6, ó. Seriam 6, melhor dizendo, não é? Então, ó, aqui está o erro. Aqui está dito que Jó também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Não! Era para constar aqui 14 filhos e 6 filhas. Ao todo, 20. 20, o dobro do que está aqui. Aqui 10 filhos. Então o Jó, como recebeu o dobro, ele deveria constar aqui 20 filhos e não 10 filhos, porque é o dobro. Entendeu aí o erro do versículo 13? Tudo foi em dobro. Ó, 2 vezes 7, 14 mil ovelhas. 2 vezes 3, 6 mil camelos, está certo? 500 juntas de bois, vezes 2, 1000. 1000 juntas de bois, está certo. 500 jumentos, 1000 jumentas, está certo. 7 filhos e 3 filhas, aqui 10. Lá seriam 20. Aqui, em vez de 7, seriam 14 filhos. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6 filhas. Ao todo, 20 filhos. Viu aí o erro do versículo 13? Muito bem. Então aí, 2 exemplos, não é? Mostrando o que, gente? Nessa lenda de Jó. Mostrando que Deus algum odeia o sofrimento e a injustiça, porque Deus algum existe. O sofrimento de Jó e a injustiça sobre Jó, aqui foram causados na lenda bíblica, pelo próprio Deus. Então Deus aqui impôs esse sofrimento ao pobre Jó. Deus aqui impôs essa injustiça contra o pobre Jó.
Então, não é verdade quando líderes religiosos dizem em seus livros, nas igrejas, que Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Aqui está o exemplo de Jó, correto? Deus algum se preocupa com quem quer que seja, porque Deus algum não existe, correto? Deus algum existe. Muito bem. Então você vê aqui, olha que a outra passagem do folheto diz: e Deus fica indignado, veja aí, quando alguém prejudica outros. Ora, quem prejudicou aqui o Jó foi o próprio Deus, autorizando o Satanás, o infame, a fazer essas maldades contra Jó. Então foi o próprio Deus aqui que prejudicou Jó e toda a sua família. Entendeu? E aqui está dizendo que Deus fica indignado quando alguém prejudica outros. Olha aqui, como livros religiosos só levam as pessoas ao erro. Aí ele dá um exemplo. Diz que a Bíblia, está lá na Bíblia, que Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Ora, Deus aqui derramou sangue inocente. Deus aqui autorizou a morte de 10 filhos do Jó. Coitado do Jó. Perder 10 filhos é a brincadeira, não é? É um sofrimento. E os filhos de Jó eram tementes também a Deus. Eles adoravam Deus. Olha o que Deus fez com eles na lenda bíblica. Entendeu, gente? Como líderes religiosos, em livros, revistas, enganam os fiéis, hein? É terrível, não é? Pois bem, agora veja também outra injustiça aqui, louca, né? O Jó perdeu 3 filhos e 3 filhas. E perdeu ovelhas, camelos, não é isso? E recebeu tudo isso em dobro, não é? Como se receber em dobro anulasse o sofrimento do pobre Jó. É loucura. Quem escreveu isso aqui, gente, é de uma ingenuidade terrível. Veja aqui, o casal Jó e a sua esposa, Jó, o casal, perdeu 10 filhos. Deus autorizou aqui a morte dos filhos de Jó. Deus autorizou e o capeta fez o serviço por meio de outros. Correto? Muito bem. Imagine uma mãe perder 10 filhos, hein? Imagine o Jó, um pai, perder 10 filhos. Você aí que está escutando o que estou dizendo aqui, que está me vendo, você aí deve ter filhos. Imagine você perder um filho. Se você aí que está me ouvindo nesse momento, se você perde um filho, a dor é grande. Seja você um pai, seja você a mãe. A dor, meu amigo, é grande. Eu nunca perdi filho. Minha mãe perdeu 11 filhos. Minha mãe, 11. Já falecida. Perdeu 11 filhos. Minha mãe sofreu muito. Ela sempre lembrava dos filhos para mim, dos filhos mortos. Ninguém esquece filho morto. Pai não esquece um filho que perde. A mãe não esquece um filho que perde. É um sofrimento eterno. Sempre a mãe vai se lembrar do filho falecido com tristeza. É muito sofrimento. Aqui não. Aqui, o capricho do Deus hebreu, para ele pouco importa aqui o sofrimento dos outros. Deus aqui, na lenda bíblica, autorizou a morte de 10 filhos de um casal. E no finalzinho aqui diz que Deus pagou em dobro. Ou seja, Deus tirou de um casal 10 filhos, mas depois deu 20. E aqui está errado, não é? Deu 20 filhos. Como se 20 filhos que viessem depois neutralizasse a dor de uma mãe que perdeu 10 filhos. Se um casal, repito, perde um filho e depois ganha outro filho, tem outro, esse outro filho aí que surgir não vai tirar a dor do filho falecido. Isso aqui é de uma monstruosidade sem fim, essa lenda aqui de Jó. Entendeu? E nas igrejas, por incrível que pareça,
os fiéis religiosos dizem que Deus é maravilhoso aqui, no caso de Jó. Isso é loucura, gente. Religião é loucura pura, que escraviza, que explora financeiramente as pessoas, que cria desarmonia numa família. Uma pessoa entra numa igreja e depois vê que seu pai não é daquela igreja, a pessoa fecha a cara para seu próprio pai, sua própria mãe, não deixa de falar com irmãos, como a gente vê aí, só por causa de religião, e as igrejas faturando grana alta em cima dessa fantasia boba. Por incrível que pareça, eu vejo aí, pessoas escrevem, internautas, dizendo que são ateus, por exemplo, e moram dentro de uma família cristã, e que eles são rejeitados pelos próprios familiares por causa de religião, por causa de igreja, quem os engana, quem fatura dinheiro deles. Para pregar o que está aqui, como se isso aqui fosse amor. Isso aqui é muito sofrimento, é muita injustiça, e praticados por quem? Na lenda bíblica, por Deus e o capeta. Os dois se reuniram para acabar com a família de um homem que era temente a ele, a Deus. Tudo isso é bobagem. Deus algum existe, Deus algum mandou matar a família de Jó. Tudo isso é bobagem religiosa. Lamentável que pessoas aí deem crédito a essas loucuras aqui, correto? E para terminar aí o folheto das Testemunhas de Jeová, vou aqui colocar mais uma passagem lá e mostrar que também é pura idiotice humana, correto? Então vamos lá. Muito bem, vamos agora terminar o vídeo mostrando o que está aqui, ó, na última página do folheto, correto? Do jeito que está no quadro. Vamos aqui. Entre aspas, isso aqui está no folheto aí das Testemunhas de Jeová, correto? Então diz assim a pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Aí está a pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Aí diz, a Bíblia responde a essa pergunta em Romanos, capítulo 5, versículo 12, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, correto? Vamos ver se isso é verdade ou não. Muito bem, vamos logo aqui para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ver se isso aqui responde aquela pergunta lá, por que Deus permite o sofrimento, correto? Muito bem, vamos ler aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, correto? Qualquer pessoa que olhar isso aqui, já vê logo de cara que isso aqui não está respondendo a pergunta feita lá em cima. Por que Deus permite o sofrimento? Isso aqui não é resposta, correto? Isso aqui não é resposta. Nem vou entrar aqui no mérito. Não é resposta. Por que Deus permite o sofrimento? Aí vem, não retarda o Senhor. Entendeu, gente? Isso aqui é carne para encher linguiça. Entendeu? Agora vamos a outra passagem bíblica que diz aí, que responde a pergunta por que Deus permite o sofrimento. Muito bem? Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja aqui, a morte, assim também a morte, veja aí, passou a todos os homens, porque todos pecaram, correto? Muito bem. Você analisa logo aqui, em que parte deste versículo aqui fala sobre sofrimento, hein? Em que parte? Sofrimento é uma coisa, morte é coisa diferente. Correto? Quem morre não sofre dor nenhuma, está morto.
Então aqui é morte. Então em que parte deste versículo aqui se refere a sofrimento, hein? A pergunta, por que Deus permite o sofrimento? Aqui você vê que trata de morte, não é? Morte e não sofrimento em si próprio, correto? Aqui diz que por um só homem, no caso aqui na lenda de Adão, nunca houve Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, correto? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, correto? Muito bem. Isso aqui, gente, é de uma ignorância sem fim. Na época aqui, numa época muito atrasada, há 2000 anos, numa região muito atrasada, a Palestina. É preciso que você entenda como era o pensamento do homem antigo e o de hoje. Aqui na Bíblia, na época do Novo Testamento, que são os versículos que estão aqui, na época do Novo Testamento, o homem pensava que o pecado, a falha, era a razão da existência do sofrimento humano e da morte também do homem, humana, correto? Era essa a ignorância aqui. Você pecou, se você pecou, então você vai sofrer e você vai morrer. Se não pecou, você não vai sofrer e não vai morrer. Você será eterno. Você será eterno porque não pecou, correto? Então isso aqui é de uma ignorância sem fim. Os cristãos primitivos que escreveram isso aqui e pensavam isso aqui, eles eram taxados, na época, taxados de fanáticos e de lunáticos, que vivem no mundo da lua. Na própria época aqui, os cristãos, eles eram, regra geral, analfabetos. E eles, dentro da sociedade judaica, lá do Novo Testamento, eles sofriam muito, os cristãos, e principalmente com essas ideias aqui malucas. Com essas ideias malucas. Isso aqui não era essa afirmação cristã que está lá no Novo Testamento. Você pensa que os judeus lá, que viviam naquela época, aceitavam isso aqui? Não, não aceitavam não. Isso aqui é ideia, imaginação dos cristãos. Entendeu? E aqui é um erro gravíssimo. Sofrimento, gente, sofrimento do homem, nada tem a ver com pecado. Sofrimento do homem, nada tem a ver com pecado. Pecado, veja aqui, gente, ó. Pecado é ação. Ação, entendeu? Pecado é ação. O sofrimento de um homem, nada tem a ver de pessoa, sofrimento, nada tem a ver com aquilo que a pessoa faz ou fez. Isso é ignorância dos cristãos. E essa ignorância, os cristãos defendem ainda hoje, porque isso aqui, colocaram na cabeça dele, que isso aqui é um livro sagrado. Isso aqui é ignorância. O sofrimento humano nada tem a ver com pecado, com o que esse ser humano fez. E é bem fácil você entender isso. O homem sofre, o homem tem doenças, câncer, tuberculose, não é? A esclerose lateral amiotrófica, aquela doença lá terrível que acometeu o físico Stephen Hawking, né? Que faleceu. O homem sofre, o homem tem doenças, o homem tem depressão, não é porque ele é um pecador. Isso é uma ignorância dos cristãos. Isso é uma ignorância dos cristãos. Isso é loucura. É caso de internação em clínica psiquiátrica. Veja uma criança. Quantas crianças aí já têm doenças graves quando estão ainda dentro do útero materno? Pense bem, raciocine. Quantas criancinhas inocentes
que não pecaram, essas criancinhas nem saíram ainda lá do útero materno. São fetos que estão quase já aí saindo do útero materno. A gente vê por aí fetos, criancinhas que estão ainda dentro do útero materno, sendo aí submetidas a cirurgias. Eu conheci uma senhora aqui em Brasília que ela passou por isso. A filha dela nasceu com um problema sério no coração e esse problema foi detectado quando essa criancinha estava dentro do útero da mãe. Era um ser inocente, nunca praticou pecado algum, mas já sofria com esse problema cardíaco. E os médicos fizeram a cirurgia cardíaca com a criança no útero da mãe. Você entendeu, gente? É uma ignorância sem fim dizer que o ser humano sofre porque ele peca. Ele comete um ato que desagrada a Deus. Aí é por isso que ele sofre. Isso é ignorância. Líderes religiosos brincam com a cabeça dos fiéis. Eles brincam com a boa fé das pessoas. E as pessoas, coitadas, acreditam nessa bobagem aqui. Entendeu? Pecado nada tem a ver com sofrimento. Pecado nada tem a ver com morte. Isso aqui é criação dos cristãos. A loucura deles. Essa loucura deles já era criticada naquela época. Imagine hoje. Então, veja, inúmeras crianças sofrem ainda dentro do útero materno. E não pecaram, não fizeram nada. São fetos. Feto não mata. Feto não prejudica ninguém. Mas são fetos aí que sofrem problemas cardíacos, problemas nos pulmões. Essas crianças nada fizeram para sofrer o que estão sofrendo. Isso prova o quê? Que sofrimento do ser humano nada tem a ver com a ação que o ser humano pratica. Isso é loucura dos cristãos. Entendeu? E a morte? Ora, é a mesma coisa. Por que o homem morre? É porque ele cometeu pecado? É porque ele praticou uma ação criminosa? Não. O homem morre porque ele é um ser vivo. O homem morre porque é um ser vivo. Seres vivos morrem e nada mais. Não é porque o homem é um pecador. Não. Pegue aí um homem, só você ter ideia. Não ria, por favor, não ria. Pegue um homem com deficiência mental, um doido, pronto, que não tem consciência do que faz. Ele já nasce, ele sai do útero da mãe doido, correto? Deficiente mental, para sempre. E aí esse deficiente mental, que não tem consciência do que faz, não tem responsabilidade pelo que faz, esse deficiente mental, ele não vai cometer pecado. Porque para cometer pecado, ele tem que ter consciência do que está fazendo. O deficiente mental não tem consciência do que está fazendo. E mesmo que esse deficiente mental não mate alguém, ele vai morrer. E esse deficiente mental não cometeu crime algum. Entendeu? Abra sua cabeça, do contrário, líderes religiosos vão acabar com você. Entendeu? Um deficiente mental, repito, ele não pratica pecado porque ele não tem consciência do que faz, mas ele morre assim mesmo. Ele morre sem ter praticado pecado algum. Entendeu? A ignorância dos cristãos. A mesma coisa, aqui você compara. Sofrimento e morte não são coisas exclusivas do homem, não. Animais irracionais, eles não pecam. A minha cachorra, a Frida, está aqui agora, ao meu lado ali, dormindo. Essa cachorra aqui, a Frida, ela não comete pecado, mas ela vai adoecer,
ela vai morrer algum dia. Entendeu? Morte e sofrimento, abra sua cabeça. Morte e sofrimento nada tem a ver com pecado, com ações. Todos morrem. O homem morre, os animais irracionais morrem, sofrem também. Cães, gatos, bois sofrem também muitas doenças. Um cachorro de um amigo meu morreu de câncer. O câncer não é exclusivo do homem, não. O homem morre de câncer e os animais irracionais também morrem de câncer. E o homem está morrendo de câncer não é porque ele é um pecador. Um cachorro morre de câncer não é porque ele é um pecador. É porque homem e cachorro são seres vivos. E seres vivos sofrem doenças e seres vivos morrem. Entendeu? Religião é loucura total. É loucura total. Quem acredita nisso aqui, cai no erro fácil. Não há como você sustentar o que está aqui. E é o que eu estou mostrando de forma clara. E recorrendo à Bíblia. Explicando o porquê disso aqui. Entendeu? Dizer que o homem morre porque é consequência do pecado, isso é uma ignorância sem fim. Dizer que o homem sofre doenças, etc., porque é consequência do pecado, isso é de uma ignorância infinita. Repito, o homem morre, como também os animais irracionais morrem. O homem sofre, como também os animais irracionais sofrem. E por quê? Porque são seres vivos. Só isso. E não porque cometeram pecados. Entendeu? Como estão enganando você? Repito, o deficiente mental, ele não sabe o que faz. Um doido, ele não sabe o que faz. Ele não é responsável pelo que ele faz. Ele não vê a maldade que faz. Se um doente mental, ele nasce, e mesmo que não tenha matado ninguém, ele vai morrer. E esse doente mental não pecou. Entendeu? Outra ignorância dos cristãos é dizer que o Adão pecou e passou esse pecado para todos os homens. Isso é loucura, gente. É caso de internação em clínica psiquiátrica. Entendeu? É caso de internação em clínica psiquiátrica. Essa pessoa aí seria paciente do Sigmund Freud, psicanalista. Ora, veja bem, o Adão, na lenda bíblica, pecou lá, não foi o Adão? Desobedeceu a ordem do Deus hebreu, não é? Na lenda bíblica. Pois bem, aí diz a Bíblia que o que o Adão sofreu passou para todos os homens. Sabe por que está escrito isso na Bíblia? Porque eu já expliquei isso aqui em vários vídeos. Porque no mundo antigo, a visão que o homem tinha de justiça não era igual à visão que nós temos hoje. Exigir que os homens da Bíblia pensassem como a gente pensa hoje é loucura. Você tem que olhar o homem da Bíblia na época dele. Você exigir que o homem da Bíblia, por exemplo, fizesse hoje um notebook, é loucura. É loucura. Então ele vivia no mundo dele, na ignorância deles. Então naquele tempo, eles pensavam assim: se um homem pratica alguma ação errada, a família vai sofrer essas consequências. É isso. Era a pena passando da pessoa do delinquente. Então, lá na Bíblia diz que o Adão cometeu a desobediência. Aí veio a morte. E a morte passou para todos os homens. Veja, por quê? Porque aquilo que Adão fez, para eles na época, aquilo que o Adão fez de errado, e aquilo ali iria se estender aos filhos de Adão no futuro, que é uma injustiça na época. Porque a punição aqui na época da Bíblia, ela passava da pessoa do delinquente. Para isso, era justiça para eles. Só que é injustiça. Hoje não.
Hoje, o que uma pessoa faz, ela não passa o seu mal para outras pessoas. Somente essa pessoa é que vai responder pelo seu mal, e não os filhos, e não os descendentes. Entendeu? Então, essa visão na Bíblia é completamente errônea. Os cristãos, repito, eles eram taxados de analfabetos e lunáticos. E aí você vê por quê. Entendeu? O Adão, se o Adão cometeu um erro, o erro do Adão não tem que ser estendido aos descendentes do Adão. Entendeu? O Adão morreu, na lenda bíblica, o Adão morreu porque desobedeceu a Deus. Entrou o pecado, veja bem a ignorância. Não, até nas lendas quem morre é porque é um ser vivo e assim por diante, entendeu? É simples entender isso. Então você viu aí que esse folheto das Testemunhas de Jeová, o que eles dizem não bate com a própria Bíblia, porque líderes religiosos deturpam a Bíblia para poder aí manter suas igrejas aí e suas riquezas, entendeu? Portanto aí mais um vídeo e vamos terminar aqui com o grande Elvis Presley. Aqui está o Elvis, ó, cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love you as well. Thank you very much.